Desde a última quarta-feira, o TVC Notícias vem fazendo reportagens sobre o acidente que vitimou o candidato Eduardo Campos, do PSB. O velório aconteceu neste domingo em Pernambuco. Foi enterrado na noite deste domingo, no cemitério de Santo Amaro, o corpo do ex-governador e candidato à presidência Eduardo Campos. O sepultamento foi seguido por uma multidão que acompanhou o cortejo de cerca de 2 quilômetros do Palácio do Campo das Princesas até o cemitério, na área central de Recife. De acordo com a Polícia Militar, somando velório, cortejo e sepultamento, participaram das cerimônias fúnebres cerca de 160 mil pessoas. Dilma, Aécio e Lula estavam presentes no velório. O Corpo de Bombeiros deixou o Palácio do Campo das Princesas por volta das 4h30 da tarde, depois de 14 horas de velório, em um carro do Corpo de Bombeiros. As filas dos admiradores que queriam ver o caixão de perto, que chegaram a 3 quilômetros de extensão, de acordo com a Companhia de Trânsito, ainda estavam enormes no momento. O deputado federal Chico Alencar destacou a convivência com Eduardo Campos desde quando se conheceram, há 11 anos atrás, e salientou a luta dele pela valorização do trabalho de seu avô Miguel Arraes, que defendia uma forma de governo popular. Bom, eu convivi com Eduardo Campos como deputado. Nós éramos deputado federal no início do governo Lula, lá em 2003, e o Eduardo, que eu já conhecia, mostrava, em primeiro lugar, uma grande valorização do trabalho histórico do seu avô, Miguel Arraes, que foi deputado federal também comigo, mais recentemente. E compartilhávamos dessa saga, nós, bem mais jovens, claro, do Arraes e seu governo popular em Recife, ceifado pelo golpe de 64. Depois, a mãe do Eduardo, Ana Arraes, foi minha colega durante anos como deputada federal também, até ir para o Tribunal de Contas. Então eu tenho esse vínculo com essas pessoas e pude perceber que eles não cogitavam a política, ocupando postos importantes, como algo de muito poder, de muita empáfia, de elitismo, não. E o Eduardo era uma pessoa de bom convívio, a gente tinha uma visão diferente do que era o socialismo, ele no PSB, eu no PT e depois no PSOL. Segundo Chico, as divergências políticas com ele existiam, mas a forma respeitosa de colocar e debater as ideias eram características muito fortes em Eduardo Campos. O deputado via no colega uma pessoa muito entusiasmada na forma de fazer política e que fazia questão de não usar artifícios para fazer sucesso. A gente tinha divergências, mas absolutamente respeitosas. E eu via nele uma pessoa muito entusiasmada, que assumia a tradição aí de luta popular da família, mas sem querer ficar grudado. Tanto que ele não é Eduardo Arraes, ele é o Eduardo Campos, escolheu o sobrenome da família paterna para não ter nenhum vínculo de compadrio aí, que é muito tradicional na política brasileira, Tem um monte de filhos que adotam o nome dos pais mesmo sem tê-los para fazer carreira política. E o deputado também falou sobre a atual campanha de Eduardo Campos, que buscava a discussão e o debate. Também via no Eduardo uma possibilidade de abrir mais o debate, discutir mais. Então, e essa morte, essas circunstâncias são terríveis. Chico Alencar ainda destaca a fragilidade do ser humano, em que as circunstâncias na vida podem mudar bruscamente de uma hora para outra. Puxa vida, a pessoa estava no ápice da sua vida, 49 anos, nem meio século de vida, 5 filhos, um recém-nascido praticamente, no Jornal Nacional, na noite anterior, muito badalado, talvez visto por milhões e milhões, no momento mais glorioso de uma disputa, inclusive eleitoral, depois de ter sido governador de Pernambuco por 8 anos, com boa aceitação, seja dos usineiros, seja do próprio MST, e tudo se desfaz. Então isso é uma lição de vida. Nós vivemos por um triz, nossa existência é rara e frágil, nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhuma empáfia, não querer se achar melhor do que ninguém é fundamental, porque nós não somos isso mesmo. Com uma tragédia, um acidente, você pode virar pó. E esse princípio bíblico, lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó retornarás, é muito bom para a gente lembrar que mesmo ocupando funções, postos, tendo riqueza e dinheiro, nós não somos
nada além daquilo que fazemos na vida, considerando os outros iguais a nós.